Mohamed ensina! Você que achou que eu tinha sumido e nunca mais ia aparecer na sua tela. Tô aqui de novo. Segue a gente aí no Instagram. De novo, eu sempre falo a mesma coisa. No Spotify vai ter esse episódio completo pra vocês. No YouTube, vai estar no Amazon Music, vai estar em tudo aí. No Deezer, tem tudo pra vocês assistirem. Então não tem desculpa, né? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, se eu ainda lembro o horário ainda, 8 horas da noite vai estar aí pra vocês na telinha, tá bom? Segue a gente no Instagram, os cortes estão aí, os melhores momentos vai estar aparecendo pra vocês aí no Instagram, beleza? Hoje eu tenho um convidado, o cara é famoso, ele já participou de mais de um podcast, então ele tá bem desenrolado hoje. Hoje vem com a gente aqui o nosso Dr. Mohamed, Dr. Mohamed... Hijazi. Doutor cirurgião geral e coloproctologista, né, doutor? Se apresenta aí pra galera. Isso aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Mohamed Hijazi, sou cirurgião geral e coloproctologista. Atuo muito na área de câncer de cólon, principalmente, colonoscopia e doenças orificiais da região anal, tá bom, gente? E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito dos mitos dentro da coloproctologia e de algumas doenças que a gente pode estar falando com vocês aqui. A gente vai falar de tudo. E eu ainda tô meio enferrujado, falando para vocês aqui. Fiquei nervoso para voltar a gravar. Sendo sincero pra vocês, faz muito tempo que não fica aqui na frente dessas câmeras. É diferente você voltar assim do nada. Mas tamo junto. Doutor, vamos fazer aquele negócio de começo de sempre? Ó, a gente tem um presentinho pra você. Você achou que só eu ia beber água? A gente sempre faz essa firula. Ó, doutor, pode abrir já que a gente já vai estrear. Vamos tomar uma aguinha aqui. Chegar mais perto. Só tem que facilitar para abrir. Não facilitamos, né? Tem problema, a embalagem é só de bonito. Valeu, gente. Obrigado. Ó, caneca bonita. Pra você usar, pra tomar um cafezinho e tal. Lembra da gente. Obrigado, gente. Dá esse lixinho aí que eu vou tacar. Aqui dentro. Depois o Rodrigo vai ficar bravo aí. Tirar as coisas. Doutor, chega um pouquinho mais perto só esse microfone aí. Vamos servir uma aguinha. Doutor, enquanto eu vou servindo uma aguinha para você, você pode contar um pouquinho quanto tempo você tem de experiência já? Como é que você decidiu fazer a cirurgia, né? Você decidiu fazer cirurgia geral primeiro e depois decidiu depois, a sua especialidade? Como é que foi? Eu sou aqui de Foz do Iguaçu, né? E desde que eu me conheço como gente, eu quis ser médico, né? E no decorrer da minha trajetória dentro da faculdade, eu sempre também quis fazer cirurgia, né? Sempre quis fazer alguma especialidade cirúrgica. Não sabia qual ainda, mas sabia que não queria fazer clínica, queria fazer cirurgia. Fiz minha residência de cirurgia geral, né? Aqui mesmo em Foz do Iguaçu. Foram 2 anos de residência. Me formei em 2016, numa cidade chamada Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Fiz minha residência de cirurgia geral aqui. Depois fiz minha residência de coloproctologia em Ribeirão Preto, em Campinas, na Pucamp, né? Voltei para Foz já fazem 3 anos, né? Tô aqui na Gastrogin, uma clínica que fica aqui na rua Pedro Basso, e desde então... Aqui do lado. Tô aqui, do lado, vizinho. E desde então tô aqui tentando ajudar um pouco a população de Foz a respeito da especialidade, né? Que é um grande tabu falar de coloprocto, né? Isso é. Falar de intestino, de reto e de ânus, e a gente está tentando fazer esse trabalho aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Doutor, me diz, aí tá, você decidiu, vou fazer cirurgia geral, tinha mais afinidade, né? Normalmente foi por isso. Aí você decidiu fazer cirurgia geral. Lá que você encontrou a coloprocto ou não? Exatamente. Ninguém nasce querendo ser coloprocto, né? Isso é muito óbvio. Só que dentro da área da cirurgia geral, você vai criando um pouco de afinidade, conhecendo um pouco mais a fundo as outras especialidades, né? Uhum. E eu olhei para a área de coloprocto e eu acabei vendo que dentro da coloproctologia eu consigo fazer exames no paciente, consigo fazer consultório e consigo fazer cirurgia, ou seja, é uma área extremamente completa, né? E é algo que tem uma certa demanda para isso, mas existem poucos especialistas que querem fazer isso, né? Então, eu acabei unindo o útil ao agradável. É uma especialidade fantástica, com muitas coisas. A gente consegue tratar doenças que mudam muito a vida do paciente, inclusive o cólon, o câncer de cólon, né? Então, por isso que eu tive escolhendo a coloproctologia. Então, basicamente, porque eu faço exames, faço consultório e faço cirurgias e consigo tratar tanto doenças muito simples como doenças extremamente complexas, né? Uma área bem completa, vamos dizer assim. Uhum. Doutor, e aí como eles dizem bastante, o cirurgião tem pouco tempo. O seu também é assim, é escasso, não? Eu não tenho tempo para nada. Realmente, a gente acaba se doando um pouco, né? Nossa vida ela é mais fora de casa do que dentro de casa. A gente chega muitas vezes em casa para apenas dormir, né? Sim. Então, nossa vida é se doar para o paciente. Realmente é assim que funciona. Nem sempre, nem em todos os estágios da vida, né? Quando você, principalmente, está começando ainda a cirurgia e está
criando o seu público, né? Criando o seu nome, você precisa roer um pouco o osso para que futuramente você tenha um certo conforto, né? No começo é sempre assim, né? É Não mais tem difícil. jeito, tem que trabalhar. Doutor, o tempo de residência seu, eu sei que cirurgia geral acho que são 3, né? São 3 anos. E a da coloprocto é quanto tempo? São 2 anos de residência de coloprocto. 2 anos. E como é que funciona essa separação dentro da residência ali? As rotações? A coloprocto é uma subespecialidade cirúrgica, né? Então, é um pré-requisito obrigatório que você seja cirurgião geral. Você não pode fazer direto coloprocto. Tem que fazer cirurgia geral antes. É um pré-requisito obrigatório. E eu fiz 2 anos de residência de cirurgia geral, que na minha época era em 2 anos, né? Mudou para 3 anos, fazem alguns anos, poucos anos. Aí depois você tem que fazer uma outra prova de residência para fazer a coloprocto. Então, você tem que fazer novamente a prova, passar na prova e depois prova fazer de título? Não, você faz a residência de cirurgia geral, acabou a residência de cirurgia geral. Aí você tem que prestar uma outra prova em algum serviço que tenha uma residência de coloprocto e você conclui a residência de coloprocto. Quando você conclui a residência de coloprocto, em algumas situações você, para tirar o RQE, que é aquele registro de especialista, você precisa fazer a prova de título, né? Que é a prova da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Eu fiz também, passei logo no meu primeiro ano e tenho o RQE, tudo bonitinho, para poder estar exercendo a profissão com segurança, né? A especialidade com segurança. Sim. É como se fosse um pedigree, né? O RQE do especialista é como se fosse um pedigree. É um critério que a gente utiliza de um médico que passou numa prova que é extremamente difícil, com muita cautela, preparada pelos melhores especialistas aí do país, para a gente poder estar avaliando o nível desse profissional, vamos dizer assim. Doutor, e a cirurgia geral a gente já sabe que é aquela correria. Cirurgia geral é cirurgião geral. Pesado. Né? Mas com relação a você ter essa parte da coloprocto, as suas cirurgias são mais eletivas, elas são mais de urgência, tem mais coisa de urgência? Como é que funciona? Eu trabalho nos 2 tipos de caráter. Eu trabalho muito com sobreaviso, né? Sobreaviso é quando você fica 24 horas à disposição do hospital para as urgências e emergências. Então, hoje, o meu dia a dia ele é muito separado em realmente cirurgias eletivas, né? E também cirurgia de urgência. Então, por exemplo, ontem eu estava em casa e me ligaram... eu estava operando uma cirurgia eletiva num hospital, me ligaram e eu tive que fazer uma cirurgia de urgência num outro hospital. E cheguei em casa quase 9h30 da noite. Então, fica muito nessa correria. Muitas vezes a gente não tem muito tempo programado para poder descansar. Então, a gente fica muito em caráter de sobreaviso em algumas situações. E cirurgia é cada coisa também, né? A gente vai pegar cada coisa nessa parte da cirurgia que é complicado. Você tem alguma experiência tua que você teve, sei lá, durante a residência de cirurgia geral ou de coloprocto, que você ainda lembra, né? Que foi uma coisa que te marcou, não sei, uma coisa assim? Olha, das cirurgias propriamente ditas não, mas a gente lembra de pessoas, né? De pacientes que nos marcam muito, né? Que às vezes acabam agindo no teu emocional. E a gente acaba tentando, às vezes, ser meio frio para poder não se envolver, às vezes também tentar trazer um pouco de benefício para o paciente, para os resultados. A gente acaba se envolvendo, acaba entrando um pouco nessa questão emocional, conhecendo um pouco mais a fundo os pacientes. A gente trata de uma área, de uma área cirúrgica que trata muitos pacientes graves, né, com câncer, com às vezes câncer muito avançado. Então, a gente perde pacientes, às vezes a gente não consegue ganhar todas as nossas batalhas. Então, se fosse para falar de situações, eu não falaria de uma cirurgia, mas de pessoas que marcam a gente, né? Porque vão criando um sentimento com a gente, né? E às vezes a gente ganha as batalhas, às vezes a gente perde, não tem jeito. E na sua especialidade, tem muita... Isso de você acompanhar o paciente por um longo período de tempo? Você falou bastante do câncer de cólon, né? Você provavelmente deve acompanhar eles por um longo período de tempo, assim. Isso. Para câncer de cólon, quando você opera o paciente, você precisa acompanhar ele obrigatoriamente por 5 anos, que é a maior chance de recidiva, né? Os primeiros 2 anos, depois de um paciente operado e tratado, existe uma maior recidiva, né? E completando por mais 3 anos, completando 5 anos, formando 5 anos. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento através de exame, de colonoscopia, de tomografias, marcadores tumorais, para a gente poder estar acompanhando no menor, mais sensível risco de recidiva, estar retratando esse paciente para poder resolver a situação dele, né? E a maioria das vezes, o processo cirúrgico já satisfaz ou não com relação a esse do câncer de cólon? Depende. A gente tem uma classificação de TNM, né? Muitos estudantes de medicina conhecem, né? Para a gente avaliar qual estágio esse tumor está. Em algumas situações, a cirurgia curativa. Hoje, por exemplo, eu acabei de receber, antes de chegar aqui, o anátomo patológico de uma peça cirúrgica, de um câncer de cólon direito, que vem curativa. Vem o T2N0M0. Então, a cirurgia propriamente dita foi curativa e a paciente não precisa fazer absolutamente nada.
Mas em algumas situações o câncer já está um pouco mais avançado e o paciente precisa fazer alguma coisa adjuvante que a gente chama. Adjuvante é sempre após o procedimento cirúrgico, né? Então ele tem que fazer uma quimioterapia adjuvante para poder estar complementando o tratamento. Em algumas outras situações, infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa, apenas trazer um pouco de qualidade de vida, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que tentar curar o paciente todas as vezes, mas a gente tem que confortar o paciente todas as vezes, 100% das vezes, né? Doutor, por exemplo, essa parte do câncer de colo, é meio difícil o paciente saber, né, se ele tem ou não, principalmente na fase inicial, que é a parte mais fácil de tratar. Isso. Quais são, assim, alguns sintomas, algumas manifestações que esse paciente pode pensar que ele tem que ir a um especialista para dar uma olhada, né? Então, eu costumo falar para os meus pacientes que quando você está sentindo alguma coisa, significa que o tumor já está um pouco mais avançado. Por isso é importante de fazer os exames de rastreios, né? E dentro da coloproctologia e do intestino é a colonoscopia, que é nosso padrão ouro, né? Mas falando de sinais e sintomas, a gente pode falar de alteração do hábito das fezes, tanto constipação como diarreia, sangramento nas fezes, dores abdominais, uma perda de peso inexplicada, por exemplo. O paciente fez lá um exame de sangue, viu que está com uma anemia, a gente precisa investigar de onde que ele está perdendo sangue, né? Então, todos esses sinais, eles podem levar a gente a crer que tem alguma coisa errada com o nosso organismo, né? Mas, novamente falando, o câncer de colo ele começa com uma lesão minúscula, tratável por colonoscopia. Então, às vezes, o exame de rastreio é a ponte-chave para a gente poder ter benefício, exatamente. Doutor, eu acompanhei um monte do seu Instagram para a gente conversar um pouco sobre tudo aqui. Vou tirar várias dúvidas minhas, assim, inclusive da parte da região, da parte da faculdade. Estamos aqui para isso. Vi na faculdade, é isso. Doutor, a gente viu, na minha faculdade, a gente estava vendo doença de Crohn. Isso. Eu queria saber mais ou menos assim, o quanto isso é incidente, como é que é esse tratamento, essa resolutiva para esse tipo de doença? Doença de Crohn, ela faz parte das doenças inflamatórias intestinais, que por sinal é uma das coisas que eu mais gosto de tratar, né? Mês passado eu estava na Suécia, em Estocolmo, para um congresso só de doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Eu sou tão apaixonado por essa área que eu estava só para isso, estando com os melhores profissionais do mundo. A doença de Crohn, ela tem aumentado muito a incidência dela por alguns motivos. E quando eu falo Crohn, pode-se entender também retocolite ulcerativa, que são duas doenças irmãs, vamos dizer assim. Elas estão muito relacionadas com os hábitos de vida da pessoa. E hoje em dia, com a alimentação muito ruim, industrializada, com o aumento da obesidade, com a falta de exercícios físicos, a gente come muitos alimentos ultraprocessados, tem aumentado muito a incidência de inflamações intestinais e, consequentemente, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, cada vez mais a gente tem visto pacientes jovens, né, que é o perfil dessas doenças, adultos jovens, terem um aumento dessa incidência de doença inflamatória intestinal, né? E a gente tem que lembrar que a doença inflamatória intestinal, tanto a retocolite ulcerativa como a doença de Crohn, elas não são doenças só intestinais, elas podem ter manifestações extraintestinais. Por exemplo, na pele, nas articulações, nos olhos. Então, muitas vezes o paciente ele chega com a gente com uma mancha na pele ou uma dor articular, que muitas vezes o início dela está no intestino, né? A gente sempre escuta falar que o intestino está relacionado muito à imunidade, né, do organismo, né? Então, a gente às vezes vai investigar e às vezes é uma inflamação intestinal que pode estar gerando tudo isso, né? Então, tem aumentado muito a incidência de doença inflamatória intestinal. Ela é muito relacionada com alergia ou não? Alergia de alimento? Medicamento? Alimento, sim, né? A gente sabe que a fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais ela está baseada muito na questão ambiental, né? Na questão de como a pessoa foi criada, né? Da microbiota intestinal, vamos dizer assim. Tem a questão genética envolvida também. Então, é um somatório de diversos fatores, né? Alimentação, atividade física, como essa criança foi criada. Tem estudo que fala de criança que foi amamentada do peito, tem uma menor incidência de doença inflamatória intestinal comparada a quem toma leite comprado em farmácia, vamos dizer assim. Então, tem relacionado à imunidade, como a criança foi criada. Se ela foi criada num ambiente um pouco mais, vamos dizer assim, no chão, né? Que isso acontece o desenvolvimento da imunidade da pessoa. E, então, como é uma doença que tem um certo componente autoimune, vamos dizer assim, então tem toda essa questão imunológica envolvida, né? Relacionada à fisiopatologia da doença. Doutor, e eu vou contar pra você. Eu tava com uma dorzinha, umas gastrite, e aí fui no doutor que já veio aqui, inclusive, que é o doutor André Noronha. Ele antes era cirurgião do aparato intestinal, mas agora não é mais. Agora ele tá trabalhando com outro ramo. Mas eu fui lá só pra perguntar o que tava rolando. Aí ele pediu uma endoscopia, né? E aí na hora que eu fui fazer a endoscopia, a mulher falou assim, ó... Viu, se tiver um pólipo
Aí você tem que assinar aqui pra mim que pode tirar. Aí você já fica assim, e se tem? E se não assino e tem? Como é que é? Em relação também do pólipo. O pólipo também tem na região do colo, Do né? cólon, isso. Eu queria que você explicasse um pouco como é que é, o que é o pólipo, por que ele aparece. Belíssima pergunta. O pólipo nada mais é do que um crescimento desorganizado das células da parede intestinal. Falando leigamente, é uma verruga que cresce ali na parede do intestino que a gente precisa tirar. Caso a gente não tire, ela vai aumentando e ela vai virar, em algum momento, o câncer, né? E quando a gente tira aquela lesão polipoide, através da colonoscopia, a gente manda ela para um laboratório para estudar o que saiu nessa peça, né? Nesse pólipo, e a gente poder descobrir o que é. Sim. Então, o pólipo é uma lesão pré-cancerígena, vamos dizer assim, né? Em algumas situações, dependendo do anátomo patológico que vier esse pólipo, a retirada dele, a incidência dele evoluir para câncer é quase que certa no futuro, né? Então tem que tirar. Tem que tirar. Dependendo do tamanho, tem que tirar, né? Tem muitos pólipos, você falou do estômago, que são pólipos benignos, né? E grande maioria dos pólipos que a gente tira são pólipos que ainda não são malignos, né? Mas que tem alguma via de transformação, de alteração celular, que em algum momento ela vai se transformar em algo maligno, né? E só um detalhe, a colonoscopia é um exame fantástico, né? Que a gente estava falando de câncer. Por quê? É um dos poucos exames que a gente consegue detectar a lesão e já tratar ela no mesmo momento. Por isso que você assinou esse termo, provavelmente. Porque a gente tem que usar algum tipo de material. Todos os procedimentos que a gente faz nos pacientes, eles estão isentos de algum tipo de risco, né? Por menores que sejam, um exame extremamente seguro, mas tem que o paciente ter ciência, né? Então, por exemplo, você faz uma colonoscopia, detecta uma lesão, você já consegue tirar no mesmo momento. Então, é um exame extremamente fantástico, um exame seguro, rápido, indolor e extremamente efetivo, né? Ih, dormi nervoso lá. Ele chegou, colocou... Nem sentiu, né? Colocou lá o anestésico, eu, dormi, acordei, ele já parecia que tinha passado assim, ó, rapidinho na minha frente. Antes de vir para cá, eu tava fazendo coluna agora, né? E os pacientes, geralmente, quando acaba, doutor, já acabou? Só isso? Porque realmente dorme e não sente absolutamente nada. Exame super confortável. Ô, doutor, e aí tá, eu fiz esse exame, ainda bem não deu nada, mas aí ele falava de alça, né, que eles precisavam usar uma alça para poder fazer a retirada. A pessoa que tem pólipo, a gente sabe que tem que tirar, mas aí a gente sabe que tem algumas outras doenças que às vezes podem impedir essa retirada. Por exemplo, uma doença cardiovascular. Certo. Tem muitos cardiopatas que às vezes não pode fazer esse tipo de retirada, né? Como é que é essa relação para esse tipo de paciente, assim, que é um pouco mais delicado? Perfeita pergunta. Hoje em dia nós temos guidelines, né? E guidelines que conseguem nos guiar a respeito desses pacientes, né? Que são os pacientes anticoagulados, muitas vezes, né? Que tomam AS, clopidogrel, ou pacientes que têm algum tipo de lesão mais específica, né? Hoje em dia a gente tem guidelines para todo tipo de paciente, basicamente, né? A gente precisa entender uma coisa, essa lesão precisa ser tirada. Se vai ser no momento do exame que foi feito ou se é depois de algum momento. Então, muitas vezes a gente consegue entrar em contato junto com um especialista que passou o medicamento para entrar num consenso. Às vezes a gente precisa de uma avaliação anestésica para estar fazendo uma colonoscopia segura ou uma endoscopia segura. Então a gente consegue fazer, às vezes a gente tem que retirar os exames, às vezes a gente não precisa retirar os exames, os medicamentos. Muitas vezes a gente não precisa tirar absolutamente nada, nem a AS para fazer, a gente já faz. E hoje em dia tem guidelines muito seguros para provar para a gente que o risco-benefício ele é muito mais válido de tirar a lesão. Então, paciente a paciente a gente vai analisando para estar fazendo pelo menos uma avaliação o mais específica possível, o mais individualizada possível. Mas é completamente passível de retirar das lesões hoje em dia. Quero encher você de dúvida, porque eu quero aproveitar o máximo dessa uma hora, gente, para vocês entenderem o quanto essa é uma especialidade que, se a gente não conversa, se a gente não fala, se você não escuta alguém falando, o cara não quer ir. O senhorzinho de idade, ele não vai querer ir lá ver o que tem. Às vezes ele tem uma hemorroida e deixa lá. Ele, não, tá tudo bem. Aí a hora que dá o pior, é a hora que ele vai atrás. É o que acontece no dia a dia, né? Inclusive, doutor, quais são algumas assim, já puxando para esse lado da hemorroida, eu quero falar disso, porque esse é muito recorrente. Chega o cara lá, às vezes, que não tá sangrando, e é um sangramento que é de risco. Exatamente. Né? Porque, às vezes, são artérias ali de grande calibre que se rompem, né? Vasos, né? Realmente acontece bastante. Hoje em dia, a gente tem que deixar esse tabu um pouco de lado, né? O paciente, principalmente homens, tem um certo tabu a procurar um médico, principalmente um coloproctologista que vai precisar examinar ele, né?
E às vezes deixam a situação evoluir, até que chega numa situação que ela já está num grau extremamente avançado, que a única coisa que a gente pode fazer para o paciente é operar, né? Os pacientes, eles chegam realmente em graus mais avançados de doença hemorroidária, né? A gente sabe que 100% das pessoas têm hemorroides, isso precisa ficar muito claro, mas nem todo mundo tem a doença hemorroidária, que é quando começam as manifestações sintomáticas dos pacientes, né? Mas hemorroidas todo mundo tem. E a gente classifica a doença hemorroidária em graus. A gente classifica ela em interna e externa. A interna ainda tem alguns graus. A gente separa ela em grau 1, 2, 3 e 4. Mas o grande, assim, a grande procura no nosso consultório é quando o paciente está com algum tipo de complicação. Um sangramento repetitivo, uma trombose hemorroidária. Então, raramente a gente vai pegar um paciente que, assim, doutor, tô bem, não tô bem, só quero fazer uma consulta de rotina aqui para ver o que está acontecendo. A gente já pega eles em algumas situações. Em pacientes de mais idade, com certos fatores de risco, a gente precisa descartar lesões intestinais também. Nem todo sangramento anal é hemorroida, a gente tem que lembrar disso. Senão não teria uma especialidade só para tratar o ânus, né? Vamos dizer assim. Existem diversas doenças do trato intestinal e anal que podem causar sangramento. E muitas vezes, para o leigo, todo sangramento anal é hemorroida. E não é, gente. Na verdade, não é. Existem diversas outras doenças que podem causar isso. Fissura anal, fístula anal, as doenças inflamatórias intestinais que a gente falou, os pólipos maiores que a gente falou, tumores. Então, tem diversas causas de sangramento, né? A gente tem que estar investigando para poder tranquilizar tanto o paciente e também a gente ficar tranquilo para tratar da melhor maneira possível. Você falou que nem tudo que sangra vai ser hemorroida. Mas, assim, toda hemorroida sangra? Nem, se a gente cuida, dependendo do grau, se ela tiver um grau inicial, assim, obviamente que o paciente vai ser muito pouco sintomático ou assintomático, né? Em graus mais avançados, dificilmente o paciente não teve em algum momento da vida algum tipo de sangramento, né? Você vai ter um coxinho hemorroidário ali, um coxinho de vaso que ele incha e aí fica passando um pouco de fezes, vai traumatizando a região, aí o paciente usa papel higiênico que acaba machucando a região anal, rompe o vaso, sangra, muito natural. Mas a gente, uma dica muito importante para quem está nos assistindo e quem é da área da saúde, é que nem todo sangramento anal é hemorroida e muitas vezes a gente encontra outras coisas relacionadas à hemorroida. Eu vou lá, pego um paciente de 50 anos com sangramento anal. Doutor, estou sangrando. Ele já chega para você, querendo te induzir ao erro. Doutor, estou sangrando da hemorroida. Mas eu não posso deixar de pedir uma colonoscopia para esse paciente. Eu acho um pólipo, acho uma doença inflamatória intestinal, acho um tumorzinho, acho alguma coisa que também pode estar associada a sangramento. Não significa que o sangramento não é de hemorroida, mas também pode ter outra coisa associada a ela, né? E a cirurgia de hemorroida, ela é uma cirurgia assim tranquila? Hoje em dia nós temos vários métodos novos, né? Que conseguem ajudar o paciente. Você foi lá na Suécia, né? Antigamente hoje em dia, né? A gente tem as técnicas que causam um pouco de dor, né? No pós-operatório, né? A gente tem que definir qual é o tipo de hemorroida que o paciente tem e qual que é o grau de doença hemorroidária que ele tem, né? Hoje em dia nós temos técnicas que doem bem menos. Hoje em dia nós temos técnicas extremamente avançadas, né, com equipamentos extremamente modernos, que geram um melhor resultado cirúrgico e um melhor pós-operatório para esse paciente. A cirurgia é um pouco complicada dependendo do grau, não tem como fugir. Às vezes o paciente chega lá com um prolapso hemorroidário muito grande, um grau muito avançado e realmente não tem o que fazer. A única técnica que vai funcionar mesmo é a técnica mais invasiva, vamos dizer assim, que corta um pouquinho mais, mas ela que traz muitos benefícios para o paciente. Doutor, e a hemorroida, assim, ela tem mais risco em alguma faixa etária ou algum sexo, masculino, feminino? Como é que é? A distribuição de sexo é basicamente a mesma, né? E a gente sabe que ela vai crescendo com o decorrer da idade, principalmente adultos jovens para a idade de 50, 45 anos, né? Só que o que a gente tem que se atentar é os sinais que causaram essa doença hemorroidária. Um dos principais fatores de risco para isso é a constipação, é o esforço evacuatório. É aquele paciente ou aquela mulher que ela vai uma vez ao banheiro a cada 3, 4 dias e quando vai, são fezes extremamente ressecadas, endurecidas e ela precisa fazer muita força e ela também, às vezes, sai fezes muito ressecadas e acaba machucando ou fica muito tempo sentado no vaso. É o amigão lá que vai lá, leva o celular e fica lá 40 minutos no vaso. Eu vi que não pode, né? Não é legal. Vi que não pode, alimentação inadequada, pobre em fibras, né? Principalmente, o cara não toma muita água, tem a questão genética envolvida também. Então, são diversos fatores de risco que estão relacionados ao desenvolvimento da doença hemorroidária, né? Eu vi esse negócio aí, vi no TikTok, na celular, verdade, não sei se é verdade não, que não pode ficar muito tempo no celular, mas acho que é por causa da bateria de bactéria, né? Ficar muito tempo exposto à bactéria. Doutor,
a gente tava falando dessa parte da hemorroida, né? E a alimentação é o que você mais tocou agora no assunto. Inclusive, a gente escuta muito vó, mãe, tia falando assim, ó. Meu filho, se você comer muita pimenta, o negócio vai estourar. Ou então você vai ter. É verdade isso ou não é? Essa é uma das grandes perguntas que a gente recebe no consultório, né? A doença hemorroidária, a pimenta, ela não causa doença hemorroidária. Sim. Mas ela irrita a região anal de quem já tem uma doença hemorroidária. Elas vão entrar ali no meio das fezes, vai causar ali um pH, alguma alteração no pH que vai causar uma irritação. Em quem já tem doença hemorroidária, ela vai causar uma irritação, uma ardência, às vezes pode causar um pouco de inflamação na região, sim, tá? Uhum. Isso aí é o que você escuta, né? Você vai conversando com a galera e você vai escutando esse tipo de coisa. Doutor, obstrução intestinal. Porque a gente sabe muito bem que as fezes, elas falam muito sobre como está a nossa alimentação e como o nosso corpo está reagindo perante ela. Perfeito. Né? A gente estuda bastante na faculdade, né? A escala de Bristol. Então, a gente sabe que tem a escala de Bristol, que são os tipos, né? O tipo das fezes. A gente tem que estudar os tipos das fezes. Consistência das fezes, né? Doutor, aí tem aquele negócio assim. Se você vê que seu cocô tá boiando, suas fezes estão boiando, significa tal coisa. Se elas estão afundando na aguinha, é outra coisa. Uhum. Se elas estão de tal cor, quais são algumas características assim que a gente pode ver nas fezes que vão falar com relação à nossa alimentação? Olhar a consistência das fezes é tão importante que foi criada uma escala para isso, né? Uma escala só para a gente poder ver como que estão a consistência das fezes. Essa escala de Bristol, ela vai de 1 a 7, né? E a gente consegue avaliar qual que é o formato. Tem até uma tabela com os desenhos, né, das fezes, né? De cabra lá. A gente consegue ver, né? O grau 1 geralmente é o grau que estão ressecadas, né? Que é aquelas fezes que a gente chama de cabrito, que são aquelas bolinhas. E o grau 7 é fezes completamente líquidas, né? O ideal é que a gente tenha uma escala de Bristol de 2 a 3, né? E como que eu consigo isso, né? Através de uma ingesta hídrica adequada e uma alimentação adequada, principalmente rica em fibra, fruta, verdura, legumes, né? Etc. E a gente também tem que estar atento que as fezes falam muito sobre a nossa saúde, que nem você citou, né? Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho uma parede intestinal de diversos metros, de vários metros, né? Então, se entra porcaria em contato com a minha parede intestinal, vai ter porcaria saindo de mim. E se eu entro com coisa boa dentro do meu organismo, tudo vai se beneficiar, né? A gente sabe que o intestino está relacionado a diversas situações. Por exemplo, a gente já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro, né? E muito disso está relacionado à produção de neurotransmissores que o intestino produz, os neurotransmissores do bem-estar e da felicidade. Se eu tenho um intestino que não funciona muito bem, com diarreia ou até muito ressecado, eu não vou produzir esses neurotransmissores da felicidade e do bem-estar, e uma paciente vai ficar angustiada, depressiva, com alteração para dormir. Então, tem muita relação do nosso intestino, da saúde intestinal, com diversas coisas do nosso cotidiano, sim, né? Doutor, outra coisa é que quando eu tive a gastrite, eu tinha as minhas crises de gastrite, eu tinha que me matar de tomar antiácido, né? E o tal do leite de magnésio, como é que é? Leite de magnésio, tem mais um, que é um outro leite também, que também toma para... Os dois vêm junto, né? No líquidozinho lá. Aí, eu tinha bastante dificuldade no banheiro. Eu ia com leite de magnésio? Porque... E eu não sabia, na verdade. Eu tomava porque eu queria resolver o meu problema da azia. E aí, com o dia que eu fui lá no gastro, ele falou que... quantas vezes você tá indo no banheiro? Aí eu... 1, 2, no máximo. Durante o quanto? Durante 1 semana e meia, quase. Não, é pouco. É bem pouco. E aí, eu tava tendo essas obstruções, assim, não me dava fome, não sabe, não tinha. Sentia bem, né? Esse uso, qual que é a interação que a gente tem hoje desses antiácidos com relação à obstrução intestinal? Uma coisa que a gente precisa entender é que você falou de antiácidos, né? Nem toda gastrite, a gente tem gastrites com pHs e pHs, né? Então, a gente não pode entender que toda gastrite é ácida, né? A gente tem algumas gastrites que a gente precisa tomar antiácido. A gente tem que entender o motivo que causou essa gastrite. É o café que eu estou tomando em excesso? É a fritura que eu estou comendo em excesso? É os meus hábitos alimentares? O que está causando isso? E é um tipo de maneira que a gente tenta tratar os nossos pacientes. O que causou isso?
É muito fácil hoje em dia a gente tratar a causa, mas, né? Eu vou lá, você está com uma gastrite, eu vou tratar a tua gastrite. Você vai melhorar com esse medicamento. Mas o que causou essa gastrite? Se eu não tratar a causa, você vai voltar a ter gastrite depois de tratar da gastrite, né? É. Então, esses medicamentos, os antiácidos, eles alteram todo o pH, né? O gástrico, né? Do suco gástrico. E a gente não pode esquecer que a gente tem uma microbiota no nosso organismo, né? No estômago também. E às vezes a gente altera esse pH usando antiácidos e a gente propicia esse meio para crescimento de coisa que não deveria crescer. Aí gera toda uma alteração em todo o nosso organismo. Então, esses antiácidos, os inibidores de bomba, esses ozóis da vida, né, que hoje em dia estão muito na moda, né, eles são muito bons, né? Eles são muito bons, desde que muito bem indicados. E a gente tem que entender também que o paciente não pode tomar eles para o resto da vida, porque eles têm diversos efeitos colaterais, né? Então, eles são muito bons, desde que muito bem indicados, por um tempo correto e desde que seja na maneira correta, né? Inclusive, meu pai, ele é uma pessoa que faz, assim, você conhece meu pai, você vai ver. Ele toma tudo que você imaginar, ele manda manipular as coisas, assim. E antes, eu ficava achando, meu Deus, pai, pelo amor de Deus, você vai tomando um monte de coisa aí. Uhum. E de verdade, sério, meu pai nunca fez medicina, mas ele toma aquele monte de cápsula manipulada que ele manda fazer lá. E eu nunca achei que realmente tivesse sentido, né? E todos eles são porque ele vai no médico, aí pergunta, você acha que é bom, não sei o quê? Aí ele, é bom. Já vai guardando a memória, né? Aí ele, então isso aqui é bom. Aí ele, você acha que é bom, não sei o quê? Aí isso aqui é bom. E aí, um dia eu peguei uma cápsula dele, que eu até tirei foto. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui ainda. Mas ele mandou manipular, e aí uma coisa que eu tava estudando, assim, na faculdade, e que eu vi, assim, meu Deus, meu pai tá pensando nisso e eu não pensei. Ó, ele toma uma aqui que é manipulada, que é metilcobalamina, vitamina C, vitamina D3, 7 UI. 7.000 unidades. 7.000 UI, e vitamina K2 e MK7. Certo. Ele toma. Então, pai, se você que tá escutando isso aí, você vai escutar agora de outra boca pra falar. E quando, por exemplo, eu estava estudando, e a gente via tanto esse negócio da vitamina D3 para reabsorção de cálcio, essa organização ali, né? O quanto é necessário hoje uma pessoa fazer essa reposição desse tipo de vitamina? E quais outras vitaminas você acha que é necessário, assim? A reposição de vitamina hoje está muito na moda, né? Tá. Inclusive, a gente também na nossa clínica, a gente faz muita reposição intravenosa, né? A gente precisa entender que o paciente chega para a gente, ele tem que ter algum grau de deficiência de alguma vitamina para a gente precisar repor, né? O que a gente tem visto hoje é todo mundo tomar vitamina de maneira desenfreada, porque a gente consegue comprar na farmácia sem prescrição médica, né? Sim, os complexos, né? E sem uma pressão de um nutricionista. O que a gente tem que entender a partir do momento que eu comecei a usar, eu preciso chegar eu tenho uma linha de chegada. Qual que é o meu objetivo? É subir os meus níveis de vitaminas e cada vitamina especificamente, né? Porque em algum momento eu tenho que parar, né? E a gente tem que entender que a gente tem doenças relacionadas a hipervitaminoses também, né? Você é estudante de medicina, em algum momento já deve ter lido a respeito disso. Então, nem tudo é isento de risco. A gente precisa tomar a vitamina se tiver indicação e também saber quando que a gente vai parar, porque em algum momento a gente tem que parar, né? Então, isso é um alerta que a gente tem que dar para a população e para todo mundo, né? E hoje em dia está muito na moda isso e está todo mundo usando de maneira desenfreada. As vitaminas têm seus papéis, elas ajudam muito. A gente vê paciente que tem deficiência tomar as vitaminas e, assim, mudar toda a vida do paciente. Ele fica mais alerta, ele fica mais com mais energia, ele consegue ter um sono melhor, disposto, né? Fica muito mais disposto, desde que tenha uma indicação correta, um acompanhamento correto e que a gente consiga dosar isso para chegar numa linha de chegada, né, gente? Com relação por exemplo, essas doenças que a gente tem inflamatória, essas dosagens de vitaminas são muito necessárias, né? São. Por exemplo, com paciente com doença inflamatória intestinal, eu preciso dosar algumas coisas. Ferro sérico, né? Vitamina D, eu preciso dosar, né? Preciso dosar para saber como estão os níveis desses pacientes, porque eu sei que isso está relacionado a desfechos piores do caso. Então, muitas vezes a gente precisa repor para esses pacientes para que melhorem toda a vida do paciente, um global como um todo, né? E é engraçado o corpo humano, né? Que quanto mais a gente estuda medicina assim, a gente vai vendo. Por exemplo, a gente vê tanto a tal da osteoporose e não imagina que pode ser uma coisa que é ligada até mesmo com a região
de absorção, né? Que é a vitamina, por exemplo, do D3, né? O sol também, né, gente? Hoje em dia a gente não toma muito sol. O médico, por exemplo, fica o dia inteiro no hospital, né? Não toma sol nenhum. Aí você vai ver a vitamina D tá baixa, né? A gente fica, às vezes, trabalhando o dia inteiro, não pega sol. E a gente tem que pegar um pouco mais de sol para ter a conversão da vitamina D, né? Não adianta só tomar sem que eu não converta, né? Então tem essas medidas muito básicas, né? Pra gente poder tomar no dia a dia, porque melhora muito a vida da pessoa, né? Um banho de sol, vamos dizer assim. Não adianta tomar sol no final do ano na praia, não. Não dura o ano inteiro. Não dura o ano inteiro. Não adianta se matar. Fica bronzeado um mês só, inclusive, né? eu tava vendo, né, doutor? Pra absorção dessa vitamina, não é muito simples, né? Tem algumas coisas, assim, que tem que ser... Que a pessoa tem que cumprir para poder conseguir absorver essa vitamina do sol, né? Exatamente. A gente não pode, por exemplo, tomar um sol todo coberto, não adianta nada, nem usar protetor solar, né, na hora, né? A gente sabe que o protetor solar ele tem um papel muito importante, principalmente para a gente poder evitar câncer de pele, né? Mas a gente tem que tomar sol, às vezes, muitas vezes, sem protetor por um tempo muito curto, né? Para poder ter essa absorção, né, dessa energia solar e que ela traga benefícios para a gente, tá? Doutor, na sua especialidade, pelo visto, só de você conversar, já deu para entender que você é apaixonado na especialidade. Exatamente, sou muito mesmo. Eu queria saber assim, porque quando a gente gosta, a gente vai atrás, igual você estava falando. Como é que tá a parte, assim, com relação à sua especialidade, nessas evoluções que você está vendo na sua área, assim, tanto tecnológica quanto de ensino, assim, como é que tá? Dentro da coloproctologia, a gente hoje em dia tem uma das vantagens, não só dentro da coloprocto, viu? Acho que dentro das áreas cirúrgicas em geral, a gente tem um aumento da tecnologia muito favorável. Isso traz muito benefício para o paciente. Quem ganha com isso é o paciente, né? Hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica, né? E a cirurgia videolaparoscópica, que a gente consegue operar um tumor de intestino com cortes muito minúsculos, muito pequenos, né? E isso traz uma recuperação muito mais precoce para o paciente. Ele volta para suas atividades muito mais precocemente, mais rápido, né? A gente tem diversas tecnologias novas para as doenças orificiais, agora trazendo um pouco para a parte da coloprocto, para tratamento de doença hemorroidária, para tratamento de fístula anal, para tratamento de fissura anal, para tratamento de cisto planoidal. A gente tem diversos hoje aparelhos, né, modernos, e a gente tem isso aqui em Foz. A gente consegue fazer o que tem de melhor no mundo para o paciente aqui, né? Para as próprias doenças inflamatórias intestinais, né? Não é aparelho, mas é medicamento, né? Antigamente, há 15, 20 anos, a gente tinha um ou outro medicamento para tratar o paciente. Hoje a gente tem vários medicamentos biológicos que, assim, mudam totalmente a vida do paciente, né? São medicamentos com uma tecnologia, né, farmacológica que traz muito benefício para o paciente. Então, hoje em dia, a medicina está muito avançada, a gente consegue mudar paradigmas, mudar a vida do paciente, aumentar a qualidade de vida, aumentar a sobrevida, isso com segurança, né, que é importante. A gente tem que sempre tratar a medicina com segurança, né? Claro. E é isso mesmo, a cirurgia aqui no Brasil, ainda bem, né? Tem gente que não gosta muito, mas tem... Porque é os cirurgiões mais conservadores. Mas eu acho muito legal a parte da medicina que está evoluindo muito para a cirurgia da imagem. Uhum. Eu acho que, assim, claro, tem cirurgias que são necessárias que não sejam assim, né? Nem tudo dá para fazer. Mas quanto mais tiver, eu acho que mais seguro é para o paciente, né? Esse tipo de cirurgia. Exatamente. Quanto menos invasivo for, e conseguir resolver, né, ser efetivo, menos prejuízo o paciente vai ter. Então, hoje em dia a gente fala muito de cirurgia minimamente invasiva, né? É onde entra a videolaparoscopia, onde entra a cirurgia robótica, né? Com menos cortes, com menos traumas para o paciente, sendo menos invasivo e com os mesmos resultados. Eu não posso também tentar trazer uma tecnologia no qual ela vai ser menos efetiva para o paciente. Eu tenho que trazer benefícios iguais ou melhores. E isso tem acontecido. A gente consegue estar proporcionando para o paciente cirurgias minimamente invasivas com o mesmo grau de segurança e efetividade de uma cirurgia mais agressiva, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Isso é muito bom para a gente, para o paciente também, né? Você chegou a participar em alguma coisa assim, ou faz cirurgia naqueles robôs que você fica sentadinho e só mexendo? Essa é a cirurgia robótica. Eu tive pouca experiência com cirurgia robótica, a gente está tentando trazer para Foz do Iguaçu, né? Em algumas cidades do Paraná já tem, em São Paulo já está muito avançado isso, né? Isso não é algo novo, já tem alguns anos a cirurgia robótica, ela está crescendo bastante. Para algumas cirurgias do cólon, ela tem vantagem. Para a grande maioria, ela e a cirurgia videolaparoscópica batem de frente no que diz respeito a
efetividade da cirurgia, mas a gente está tentando desenvolver algum projeto para trazer ele para Foz do Iguaçu, né? Junto com alguns colegas, né? Junto com o hospital, né? A gente precisa de um pouco de tempo, mas a tendência é que daqui a alguns anos, e poucos anos, ela já venha para Foz e a gente consiga também tá fazendo isso daí. Doutor, e como é que é, assim, de verdade, eu nunca tive contato com cirurgia de robótica. Sim. Nunca tive contato. O que você sente de maior diferença de uma cirurgia robótica, assim, você como cirurgião, do que você tocar, assim? Porque, eu não sei, né? Pode ser que seja um pouco mais de firmeza, talvez seja isso, né? Mais certeiro, não sei. Eu nunca operei a cirurgia robótica, mas eu já tive o privilégio de assistir, né? Alguns colegas, e a gente estuda bastante. O que todo mundo fala a respeito da cirurgia robótica é a questão da ergonomia, né? A gente tem que entender que se eu vou tratar um paciente, eu vou operar um paciente, eu preciso estar confortável para operar ele, né? Eu não posso ficar lá horas e horas e horas desconfortado, com dor, que isso pode trazer algum grau de malefício para o paciente. A cirurgia robótica, você opera sentado numa cadeira, totalmente, assim, com muito conforto, com muita ergonomia, né, através dos teus dedos. Então, tem um conforto muito maior para o cirurgião e, como eu falei, trazendo efetividade para o tratamento que a gente quer proporcionar. E são equipamentos extremamente tecnológicos, avançados, seguros para o tratamento do paciente. Doutor, você acompanha bastante paciente também que teve que fazer uma dissecção de um pedaço do cólon e agora tem que ficar fazendo as fezes no saquinho? Colostomia? Não, colostomia. Para não te falar, acho que semanalmente, né? Semanalmente. A colostomia, ela salva vidas, desde que muito bem indicada. Você pega um paciente lá com o cólon perfurado, com a barriga toda em peritonite, toda contaminada, não adianta nada eu tentar anastomosar. O que é anastomosar? É tirar o pedaço que está doente e juntar uma parte com a outra, né? Para que ele não fique com a bolsinha. Existe o que a gente chama de risco de deiscência, de fístula anastomótica. É abrir, onde a gente grampeou, abrir. E a gente sabe que alguns fatores que levam isso a acontecer. Um deles é uma barriga contaminada, né? O paciente perfurou o intestino com uma diverticulite perfurada, né? Alguma coisa assim. Ou um abdômen agudo obstrutivo que perfurou o intestino e está cheio de fezes na barriga. Não adianta fazer uma anastomose, que a chance dessa anastomose, pelo que os estudos nos falam, de abrir, né? É muito grande. Então, o que a gente faz? Joga uma bolsinha. A gente costuma falar, eu prefiro salvar o paciente em 2 cirurgias do que matar ele em uma, né? Então, a gente tem que ser muito estratégico nesses momentos. Para o paciente não é muito bom, não é muito ruim. Hoje a gente tem diversos materiais para que o paciente tenha uma vida quase que normal através disso, né? Para que não se sinta tão incomodado com isso, mas a gente tem que entender que a colostomia, as ostomias, elas têm os seus papéis, né, dentro da medicina. E muitas vezes é para salvar a vida do paciente. E futuramente, se a gente conseguir e tiver condições, a gente reconstrói esse intestino, né? Então, hoje em dia, a gente faz tanta colostomia, que é deixar, né, em algumas situações, em cirurgia de urgência principalmente, como a gente também reconstrói o trato gastrointestinal, né? E os dois extremos acontecem. Tá, mas você acha que, assim, por exemplo, o paciente que teve que fazer, ele depois, na segunda cirurgia, você acha que tem um bom prognóstico para junção, não? Se eu trato esse paciente, trato os fatores de risco dele, nutro muito bem esse paciente, eu vou ter uma barriga totalmente limpa, não contaminada, que é totalmente diferente do momento que eu operei ele para fazer uma colostomia, que estava totalmente contaminado, o paciente está séptico, o paciente está com febre, né? Eu não consegui preparar esse paciente para fazer uma cirurgia mais segura, vamos dizer assim. Eu consigo trazer tudo isso para uma cirurgia letiva depois, né? O paciente com colostomia, eu nutro ele, doso vitaminas, Tá saudável. faço os exames de rastreio, vejo qual medicamento eu tenho que tirar, vejo qual medicamento eu tenho que manter, controlo os níveis glicêmicos do paciente, tento tratar algumas coisas que não estão muito balanceadas e depois eu programo a cirurgia. O índice de sucesso da cirurgia é muito maior, né, quando se torna eletivo. Não, doutor, eu acompanho muito isso das colostomias. E aí eu sempre ficava pensando, cara, como é que vai ser o estilo de vida desse paciente? Porque o meu vai até ali. Porque eu acompanho cirurgia geral. Sim. Então é sempre urgência. Então vai até ali. Eu não acompanho a segunda parte do que vai acontecer com esse paciente, né? Mas agora que você está falando que tem uma segunda, né? Que a chance é maior. Em algumas quando é situações letiva. tem, em algumas situações a gente não consegue reverter, né? E a gente tem hoje em dia centros de ostomias, né? Que eles dão material, que eles ajudam a cuidar, ajudam a ensinar a colocar a bolsinha no lugar. Então, tem toda uma equipe preparada para isso, porque assim, traz um pouco mais de qualidade de vida do paciente. Não é muito agradável ter isso, mas a gente consegue amenizar, né? Trazer um pouco mais de qualidade de vida para esse paciente, né? E depois, doutor, que faz toda essa reconstrução, como é que é para o paciente, assim, para ele
ter uma qualidade de vida, diminui a velocidade que ele tem, que ele vai no banheiro, aumenta a velocidade que ele vai no banheiro, como é que é? Isso depende muito do quê? Do quanto de intestino eu tirei, de qual segmento do intestino eu tirei e também de como é o hábito intestinal desse paciente. Eu tenho pacientes que, após uma ressecção intestinal, uma retossigmoidectomia ou uma colectomia, às vezes o paciente costuma ir mais vezes ao banheiro. E também o contrário também acontece, né? Então, isso tem fatores muito individuais do paciente e individuais da própria cirurgia que a gente fez no paciente que conseguem determinar como que vai ser esse trânsito intestinal. Muitas vezes o paciente se readequa, o organismo ele é muito inteligente, né? Ele é muito flexível. Então, eu ressequei um pedaço, anastomosei isso, fiz uma anastomose. Com 6 meses, 1 ano, o paciente já se readequa e tudo volta ao normal também. Pode acontecer. Nossa, que maravilha. É. Eu não sabia que era assim, não, porque realmente eu até parei só até ali. Eu nunca tive esse contato que eu tô te falando. O segmento desse paciente, né? Esse segmento desse paciente eu nunca tive. Então, é um negócio que é legal saber, assim, que depois ainda pode voltar a ter uma qualidade de vida. Porque a gente pega, às vezes, jovens, sabe? Que tem que fazer esse tipo de coisa. Jovem que eu digo 30 anos, mas mesmo assim, eu tenho 30 anos. O cara vai viver pro resto da vida com aquela bolsinha? Não. Então, é complicado, né? Doutor, o que mais aparece, assim, para você hoje no seu consultório de busca, de procura? Se eu puder citar algumas coisas, eu acho que eu poderia citar câncer, né? Câncer de cólon, né? Que é uma área que eu decidi enfrentar, né? Dentro da coloproctologia. As doenças inflamatórias intestinais têm aumentado bastante. E como eu acho que os pacientes acabam vendo que a gente trata muito disso, né? E busca muito atualização a respeito disso, eles acabam vindo para a gente também. Não podemos deixar de falar de doença hemorroidária. Impossível falar de doença hemorroidária, porque todo sangramento anal para o paciente é doença hemorroidária, até a gente provar o contrário. E muitas vezes né? Fissura anal tem de monte no consultório. Assim, acho que pau a pau com doença hemorroidária, fissura anal também. Fístula anal, não se pode deixar de falar de fístula anal, né, também. E as colonoscopias para retirada de pólipo, para retirada de lesão, né, que a gente costuma fazer bastante também no consultório. Doutor, e aí, por exemplo, para um paciente assim como é que eu sei hoje que eu tenho a necessidade de visitar um especialista da coloprocto? Muito de acordo com o que você sente, né? E mesmo quando você não sente, a gente tem que entender o seguinte. Paciente com 45 anos de idade, sem fator de risco, tá? Sem fator de risco, tem que fazer a colonoscopia de rastreio para a gente detectar lesões precursoras do câncer coloretal. Pacientes antes disso, ou que, muitas vezes, dependendo do tipo de sintoma que está tendo, um sangramento anal, uma diarreia, uma constipação, uma dor abdominal, sentir um abaulamento aqui, não está legal, ver que a barriga está inchando bastante, todos esses tipos de sintomas, um emagrecimento, uma alteração no hemograma, a gente pode estar criando um sinal de alerta para a gente poder estar investigando para ver o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes os pacientes nos procuram uma queixa, às vezes, muito banal e a gente vai investigar e tem alguma coisa por trás disso, né? Alguma coisinha escondida, né? Exatamente. Doutor, assim, já deu para ver que é, assim, fenomenal. Você já se especializou no negócio e não é só especialização. Você realmente busca estar atualizado para isso. O seu paciente que vai e opera com você, como é que funciona em relação ao pós-operatório dele? Depende muito de qual cirurgia né? O que a gente tenta fornecer para o paciente é o máximo de atenção possível. A gente tem que entender que, para mim, isso é muito comum, porque eu opero todo dia praticamente. Para o paciente, não. Ele é a primeira cirurgia dele. Eu preciso entender isso. E a gente, às vezes, dentro da medicina, um grande... Às vezes, erro que a gente comete é tentar se acostumar com essa situação. A gente não tem que se acostumar muito com isso, porque eu preciso entender que para o paciente aquilo é único, né? Então, a gente tenta dar uma atenção, tenta passar o máximo de informação possível no pré-operatório, no pós-operatório. A gente também precisa entender que a gente treina para tratar doença, mas a gente também precisa estar preparado para tratar complicação. Então, essa é uma grande segurança que a gente tenta passar para os pacientes, que a gente está preparado para diversas situações. Uma coisa muito importante, você tem que estar rodeado de uma equipe. Né? Quem vai operar não opera sozinho. A gente precisa de uma equipe especializada, às vezes alguém que te dá um toque, né? Às vezes que alguém que sabe um pouco mais de tal assunto que você, para que a gente traga o mais segurança possível, maior segurança possível para o paciente, né? Então, a gente sempre tenta explicar os riscos e benefícios do procedimento, a gente sempre tenta acompanhar
pré, o peri e o pós-operatório desse paciente para que o paciente se sinta o mais confortável possível, para ele consiga tirar todas as dúvidas, para que ele não fique acanhado para tirar dúvidas, para perguntar, para falar. E a gente tenta ser o mais acessível possível para o paciente. Não, isso é maravilhoso. E vocês não têm noção, não, o que é você precisar de algum especialista e você chegar lá e aí você ainda sai com dúvida às vezes, você fica com muita... Porque eu vejo, assim, por exemplo, na parte da minha família mesmo. Tem gente da minha família que é muito simples, tem gente que é muito... bom de vida. Os extremos, né? E a galera que normalmente é mais simples, eles têm um pouco de vergonha, eles ficam mais acanhados de perguntar. Né? Achar que é uma pergunta burra, ou alguma coisa assim, sabe? Sim. Então, é um negócio que tem sempre que ter, né? Essa liberdade com o profissional que você está sendo atendido, porque senão... O que vai virar? Vai virar nada. Você vai sair de lá com dúvida, sem resolver o problema muitas das vezes. Às vezes ansioso, né? E às vezes você nem conta. Tem que saber se abrir com o doutor, né? Exatamente. Eu sempre tento criar, assim... É claro que a gente tem que deixar o paciente mais à vontade possível. Eu sempre tento deixar claro para o paciente que eu tô ali para ajudar ele, né? Não tô ali para fazer piada, para rir dele, né? E assim... Eu sempre deixo algumas perguntas que eu mesmo respondo para o paciente. Eu faço as perguntas e eu mesmo respondo porque são dúvidas muito comuns de todos os pacientes, né? Então, eu acabo que eu mesmo vou falando para o paciente, né? Antes que ele pergunte, antes que ele esqueça alguma coisa. E uma outra coisa que a gente também tenta fazer é, hoje em dia, as redes sociais, né? Sim. Então, a gente faz muitos posts a respeito das doenças intestinais, orificiais da região do ânus, e que nesses posts estão respondidas muitas perguntas e a gente demonstra um pouco mais acessível através dos chats. A gente não pode fazer consulta por isso, mas a gente pode tirar dúvidas muito simples às vezes. E eu deixo muito disponível isso para o paciente. Eu sei que ele vai esquecer, eu sei que ele vai ter vergonha de perguntar alguma coisa, ele vai lá e pergunta num outro momento e a gente consegue, às vezes, criar um pouco mais de ela, né? A gente precisa entender uma coisa, isso para médicos e para estudantes de medicina que estão nos assistindo. A gente se especializa dentro de uma área, de um órgão, mas a gente é médico de gente. No final das contas, eu não sou médico de intestino, eu sou médico de gente e também médico de intestino, né? A gente não pode deixar as outras esferas, os outros órgãos de lado. A gente precisa deixar o paciente confortável, né? Que eu seja uma pessoa que ele está buscando ajuda porque ele se sente confortável. E tudo que acontece dentro do consultório é a relação médico-paciente, né? Isso é um negócio que é complicado mesmo. Porque quando você tá ali, no momento você entra no automático, você esquece. Nervoso, cara. Não adianta. Né? Tem vezes que você tá... Por exemplo, a gente que fica ali na urgência, eu acompanho bastante urgência, né? Então, a gente fica na urgência, tem vezes que a gente esquece o nome do paciente, cara. Porque é tanto paciente. Isso, né? É muito paciente. É muito paciente, é muito paciente. E às vezes não é por querer. E também tem esse negócio da gente ficar tentando criar esse espaço entre a gente para que não afete o psicológico, né? É complicado isso. Então, né? A gente fica muito pensando nisso e tentar se proteger e nem sempre consegue, né? Doutor, é maravilhoso conversar assim. Tipo, deu para ver que você é o cara que dá para falar. Que dá pra conversar, que é tranquilo. Você viu, eu não fiz esforço, gente. Não precisa fazer esforço. As perguntas básicas que eu fazia, ele respondia. As perguntas, a pior ainda, que é as mais dificinhas que eu acho que né, pra mim, ele também respondeu. Então, não tem muito erro. Gente, segue o doutor. Vai aparecer aí na telinha pra vocês. Faz assim, doutor, assim, ó, que daí vai aparecer nessa câmera. Embaixo? Nessa câmera ali. Vai aparecer pra você. Aí aparecer ele pra vocês seguirem ele, porque ele tira esse tipo de dúvida, entende? Alimentação, não é? Você também não fala bastante de alimentação? Então, no Instagram dele é isso. O Instagram dele tem tudo. Tem alimentação. Ele vai falar sobre esses principais problemas. Se às vezes você tem dúvida até e tem vergonha de perguntar, é bom pelo menos pesquisar. Cara, tô sentindo tal coisa. Eu sei que o Google às vezes vai falar sempre que às vezes você tem câncer. O Google assusta às vezes, né? O Google às vezes fala que você tem câncer sempre. Mas ele te ajuda às vezes a você procurar ir para um lado mais ou menos do que você tá indo e às vezes buscar um especialista. É isso que você tem que fazer. Em vez de você pesquisar a tua doença e começar a perguntar só pesquisar da doença, procura no Instagram assim, ó, aí coloca o nome da especialidade que você acha que é. Ou então procura no Google, assim, você não sabe. Médico do ânus. Não vou falar a palavra feia que vocês estão esperando eu falar. Médico do ânus. Médico do estômago. E vai chegando o que você está sentindo, entende? Para que daí, pelo menos, a hora que você acha o nome da especialidade, você vai lá no Instagram, vai no YouTube, procura. Facebook, eu tenho site hoje, tem Instagram. Então, hoje em dia, buscar informação é muito mais fácil do que antigamente, né? E é muito melhor você ouvir ele falar do que só alguém que tá falando do assunto. O cara é especialista, o cara vive isso, velho.
Se ele não souber, quem que vai saber? Ninguém. Às vezes a gente não sabe, né? Tenta direcionar, mas a gente sempre tenta ajudar o paciente de algum jeito, confortar ele de algum jeito, né? Doutor, quero agradecer, deixa eu ver nosso horário. Quase dando. Quero agradecer a sua participação, de verdade. Eu agradeço o convite, cara. De verdade. Obrigado, mesmo. Eu fico muito feliz de quando eu mando mensagem e o doutor na hora responde prontamente. Não, posso participar sim. Vamos participar, vamos lá. A gente tem o papel de difundir informação, não adianta. E eu, dentro da minha área, eu tô aqui eu sou de Foz, nasci em Foz, né? Sempre morei em Foz. Fui estudar fora, passei quase 12 anos fora de Foz estudando. Mas eu voltei para Foz com um desses objetivos de tentar educar a população e quebrar o tabu. Falar de coloprocto é um tabu enorme. A gente tem um tabu e eu tenho que quebrar isso. A gente tem que tentar, nós como médicos temos que tentar quebrar isso. E se eu não for acessível, vai ser mais difícil tornar isso possível, né? Acessível, simples e gente boa, gente. É isso que tem que ser. Gente, quero agradecer vocês que assistiram a gente até aqui, nesse exato momento. Fico muito feliz de todo mundo que me mandou mensagem falando para eu voltar de férias, tá bom? Então, você que mandou mensagem pra mim falando assim, Arthur, volta de férias. Você já tá há 6 anos saindo de férias. Tô brincando. Eu voltei, tá bom? Voltei, estamos gravando de novo, estamos aqui. Essa semana aí que vocês estão recebendo esse podcast, eu já tenho programado a próxima gravação. Então, é pra semana que vem ter de novo. Então, as férias acabaram, tá bom? Gente, muito obrigado por assistir até aqui, tá bom? Boa noite pra você que tá assistindo. Pai, um grande abraço, ele assiste todos. Um grande abraço por estar assistindo. Ele já veio aqui já, inclusive, se quiser assistir o episódio dele. Tá lá, quem quiser, ó. Meu pai tá aí já apareceu no episódio comigo. Então, quem quiser conhecer o Seu Benedito, tá aí pra vocês, tá? Segue a gente no Instagram, segue a gente no Deezer, na Amazon Music, no Spotify. Manda pro teu colega que às vezes tem algum probleminha e ele não quer falar, tá? Deixa ele se sentir à vontade, pô. Alguém que é da tua família, que tem alguma coisa assim, que tenha dúvida relacionada a isso, tá? O doutor tá lá. Manda mensagem no Instagram dele, vai estar lá no Instagram dele. À disposição. Vai aparecer para você aí o Instagram dele aí no final, vai aparecer no começo. Então segue ele no Instagram lá, ele vai tirar suas dúvidas. A que mais você achar que é boba, ele vai tirar, cara. Te pergunta para ele lá, ele é tranquilo para responder. Fica tranquilo. Tá bom, gente? Muito obrigado para quem assistiu. Obrigado de novo, doutor, por participar. Espero que você tenha gostado desse episódio. E o que você não sabe, o Med ensina.